pessoal, hoje a gente está aqui para mais um Fichex Talks, junto com o Vitão Fernandes, analista de segurança da informação, e a gente vai falar um pouco hoje sobre os 3 Cs da segurança digital, como que a gente pode trabalhar isso dentro das grandes organizações, o conceito de conscientização, de cultura e de comunidade, e o Vitão está aqui para falar um pouco mais com a gente sobre isso. Se apresenta aí, Vitão. Cara, obrigado pelo convite aí, primeiramente. Um prazer aqui enorme poder falar com vocês sobre isso. Tenho aí 15 anos aí de carreira já com TI de verdade, né? Desde da época aí de data center, infraestrutura física. E agora aí há 5 anos aí trabalhando com segurança e fazendo um pouco aí de trabalhar forte nessa parte de cultura, conscientização e um pouco da comunidade que eu tenho para falar também, que tá no peito aqui, estampada a comunidade, né? E aí é isso aí, cara. Vamos falar um pouco sobre esses 3 Cs aí, como é que eles podem ser aplicados dentro do nosso ambiente aí corporativo e também como pessoal, né? Claro. E assim, foi você que me apresentou esse conceito. Isso. A gente já trabalha aqui dentro da Fichex bastante o conceito de cultura e de conscientização, mas eu achei bem legal esse terceiro ponto, a comunidade. Então fala um pouco como que você explora esses 3 Cs. Vamos lá. Cultura e conscientização a gente sempre foi um tema que muita gente fala, né, realmente. E em 2022, eu fundei a comunidade Cyber Nation junto com 2 colegas de trabalho, o Daniel e o Ian, e foi justamente uma necessidade que a gente viu no mercado onde existem, né, comunidades de cibersegurança, mas muito focado para ensinar o profissional de fato. E aí a gente estava com uma visão um pouco diferenciada disso, de como que a comunidade ela pode se unir para que todas as empresas, né, independente aí de onde as pessoas estão trabalhando, podem se fortalecer, né? E a gente criou esse grupo de amigos, foi crescendo, a gente passa hoje já de 400 membros aí. E aí a gente trata ela como uma comunidade feita pelos membros para os membros, né? Então é uma comunidade onde a gente trabalha a parte de compartilhar, né, as dores entre os profissionais ali, quem está entrando na área também, então tem bastante pessoas ali entusiastas, etc. E a gente entra como uma questão também de orientação, né? E a gente tem também alguns nomes ali que entraram dentro da comunidade bem nomeados no mercado, como o Kaique Barqueta, que é um grande amigo meu aí. E aí a gente trabalha essa comunidade como algo que, se a gente olhar para o lado, né, o Dark Force, a Força Negra lá, é a parte onde os hackers trabalham, né? Eles se unem para fazer algum ataque, alguma empresa, etc. E aí como que a gente pode fazer isso a nosso favor, né? Não adianta eu olhar só para minha empresa, só com o meu grupo de TI, só com o meu grupo de segurança, tentar buscar ali mecanismos para a gente se proteger. Mas o que às vezes está acontecendo numa outra empresa pode acontecer comigo. E aí essa conversa, essa troca de informação minha com outro profissional de outra empresa, obviamente sem expor dados, né, das empresas, é uma coisa enriquecedora. Então a gente teve vários casos dentro da própria comunidade onde outras empresas estavam passando por algumas situações que, quando foi comentado dentro do grupo, as outras empresas, os profissionais estavam para começar a fazer alguma aplicação de patch, por exemplo, e aí o cara falou, isso aqui deu problema, aqui não funcionou, tal, aí o cara falou, não, beleza, calma aí, vou estudar melhor, e aí evitou essa propagação de problemas, né? Então a gente trabalha nesse sentido da comunidade. E aí eu comecei a estudar um pouco mais como a comunidade pode inserir dentro desse âmbito da cultura e da conscientização, e aí criou esses 3 Cs aí unindo isso, né? Basicamente é isso. Legal, e esse é um grande desafio, né, cara? Acho que conscientização, cultura é algo que já tá bem falado, né? As organizações têm noção de que isso é necessário. Talvez cultura ainda esteja nos seus primeiros passos, mas a comunidade também é muito importante, né? Porque hoje a gente vê isso dentro de pequenas equipes, principalmente de segurança, que precisam dessa expertise do mercado, da galera que está em outros lugares, para compartilhar esse conhecimento e te ajudar, né? Exatamente. E é uma coisa também que eu falo muito, que assim, a gente tem muitos eventos de segurança ao longo do ano, né? Então, muitos eventos que às vezes dependem de situações assim, que o profissional precisa desembolsar um pouco de dinheiro para poder participar, né? E aí é exatamente isso também que a gente aborda, tipo, a empresa ela precisa ter essa noção de que, para que ela consiga criar essa conscientização em toda a sua esfera de funcionário e realmente transformar essa cultura, o funcionário de segurança ele precisa experimentar como que está o mercado.
Então, você incentivar os seus funcionários e até patrocinar, às vezes, para ir em outros eventos de segurança, fazer a troca de informação, conhecer novas soluções, conhecer novas pessoas, é uma forma daquele funcionário trazer insights para dentro da empresa. Então, eu fui recentemente agora para BSides em São Paulo e, cara, conheci muitas pessoas ali que eu só conhecia através do LinkedIn, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, outros caras também muito renomeados no mercado, e aprender muito sobre outras frentes de segurança que às vezes a gente não impacta no meu ambiente profissional, assim, não é muito direto, né? Mas é um universo, assim, muito abrangente, né? Então, fui numa palestra, por exemplo, de OSINT, né, falando de tráfico de pessoas. Então, assim, você começa a ver isso com outros olhos. Então, essa talvez a parte que eu falo de comunidade, de ter isso realmente como uma comunidade, onde os funcionários de segurança da informação de todas as empresas possam juntos compartilhar informações e cada vez mais ir protegendo as outras empresas e protegendo seus ativos, as pessoas, e com isso ela vai melhorando toda a parte de conscientização e vai puxando a parte de cultura, que é uma escadinha, né? Claro. É óbvio que esses 3 pontos eles têm que estar interligados, né? Para mim, isso aqui dentro da Fichex a gente tem isso muito claro. Então, quando a gente tenta trabalhar a conscientização, é sempre envolvendo um início de criação de uma cultura. Então, a gente tem o desenvolvimento, sugere bastante o desenvolvimento de programas de embaixadores, para que isso também crie dentro da própria empresa uma comunidade, né? De pessoas que compartilham seu conhecimento e também transmitem isso com outras pessoas de outros setores, né? Como que é o desafio de você transmitir o conhecimento de segurança da informação para outros setores dentro de uma empresa? Isso, basicamente é o problema que a gente fala de comunicação, né? Não é uma comunicação técnica. Então você tem que quebrar isso de uma forma que aquela pessoa consiga entender os riscos e o que ela precisa fazer no dia a dia. Então, eu tenho uma abordagem dentro de onde eu trabalho atualmente que a gente tenta focar não na parte de problemas corporativos, né? Eu não quero ensinar meu funcionário o que ele tem que fazer para proteger os dados da empresa, mas se eu conseguir fazer ele entender que ele precisa proteger os dados dele numa rede social, com seus e-mails, cartões de crédito, conta bancária, ele começa a ver isso de uma outra forma, ele começa a entender como que ele é impactado no lado pessoal, e aí quando você traz essa questão da parte séria do negócio e cria essa conscientização dele, aí você começa a colocar o conteúdo da parte corporativa, que é aí onde ele começa a falar, beleza, se eu tenho que proteger meu e-mail pessoal, também tenho que proteger meu e-mail corporativo. E ele começa a fazer isso, né? Então, o desafio maior que eu vejo, além da comunicação, é ter as pessoas engajadas, né? Eu tinha um gestor antigo que falava que segurança da informação é um produto que ninguém quer comprar, né? Então, você tem que saber vender ele. E eu acho que é aquela famosa situação que você tem que fazer as pessoas entenderem, né, que ela precisa da segurança da informação, que ela precisa entender e aprender de fato o que é a segurança e como se proteger com outros mecanismos, medidas técnicas, medidas administrativas, ferramentas e soluções, inclusive a parte de conscientização. Né? A gente sabe que é um desafio muito grande a gente conseguir investimento da alta gestão para poder inserir programas de conscientização, mas quando a gente tenta trazer isso para o lado pessoal da alta gestão, então da diretoria, de mostrar para ele como que ele pode ser impactado na vida real, então ele imaginar que ele está passando o final de semana com a família dele, foi lá clonado o cartão de crédito dele, ele perdeu rios de dinheiro, ele começa a pegar esse rios de dinheiro que ele perdeu aqui e começa a pensar, pô, isso aqui pode ser 4, 5, 10, 20, 100 vezes maior dentro da empresa, então eu realmente preciso trabalhar isso. E a gente sabe hoje dentro de segurança que o elo mais fraco é o ser humano de fato, né, na proteção, e acaba sendo também o elo mais forte, né? Com certeza, isso é um slogan que a gente tem aqui dentro sempre de falar que, na verdade, o ser humano é o elo mais forte, porque ele é o mais importante, que tem que estar bem fortalecido, ele tem que ter essa construção de conhecimento para que ele consiga entender que nem tudo aquilo que está na vida dele pessoal também pode afetar na empresa, né? Então, conhecer o que são riscos de segurança digital, que você falou, é um golpe de cartão, é uma fraude de boleto, é um e-mail que vem ali para, às vezes, intencionalmente pegar um diretor e pegar dados daquele diretor, ou é uma ligação com o IA fingindo ser aquele diretor para uma secretária, para aprovar um orçamento. Isso tudo é um risco muito grande para uma empresa, né? Exatamente. E fazer as pessoas terem esse conhecimento é um grande desafio, porque eu sempre faço um paralelo muito grande com a segurança do trabalho,
porque eu acho que isso é um tema que começou a ser falado ali nos anos 90, 80, né? E que hoje é consolidado dentro das empresas. A segurança digital está sendo falada há o quê? 10? No máximo 20 anos, né? Então, não tem isso ainda. Isso não se consolidou dentro do conhecimento da empresa, saber que ela precisa fortalecer isso e que isso traz riscos muitas vezes maiores do que a própria segurança do trabalho. E está envolvido com a segurança do trabalho também, né? E tudo isso faz parte de um processo de conscientização. A gente estava falando ali né, de painéis passando conteúdos que são mais passivos, né? Quem vai ler aquilo ali, né? Então, como a gente pode ter certeza que a pessoa tá lendo? Como a gente pode ter certeza que a gente tá afetando aquela pessoa, afetando, digo, de um jeito positivo também, né? Então, é um grande desafio. Como que você vê isso sendo enfrentado? Eu acho que a primeira parte é a gente entender como que a gente mesmo consome conteúdo, né? Então, não só em redes sociais, internet, mas também no ambiente físico, né? Então, que nem você falou do metrô, né? Que a gente tem aquelas TVs, aquilo lá que tá passando, você para ficar lendo. Mas aí, então, você precisa entender a pessoa com que você tá falando. Então, o desafio onde eu trabalho hoje, a gente tem um perfil muito que não... uma maturidade, né, um pouco bem baixa, assim, na verdade. Então, a gente tem uma dificuldade de se comunicar com essas pessoas. Então, não adianta eu só colocar textos, só eu falar, né, de certa forma, mas eu preciso colocar isso de uma forma que seja prática, que ele consiga colocar isso no dia a dia dele, e eu tenho que criar mecanismos de repetição. Então, você vai mandar um e-mail, você vai colocar numa TV no refeitório passando, você vai mandar panfletos, você vai fazer uma campanha de phishing, vai fazer workshop, vai fazer treinamento, vai convidar as pessoas para fazerem dúvidas, tirar dúvidas, traz gente de fora do mercado, faz aqueles treinamentos que a gente vê dentro de segurança do trabalho, por exemplo, né? Que a gente vê que quando a gente fala de segurança do trabalho, tem aquele dia que o pessoal para tudo que está fazendo para treinar, por exemplo, a saída da brigada de incêndio, etc. Então, tem que ter isso também dentro da segurança digital, segurança da informação como um todo. Inclusive, eu até brinco com os colegas de trabalho que a meta da segurança da informação é ser na parte de comunicação tão bem quanto a segurança do trabalho, né? Que a gente vê as pessoas que trabalham, por exemplo, em fábricas, operários, eles vão entrar dentro do ambiente, automaticamente eles já colocam o seu EPI, colocam o capacete, a bota. Eles, se entrarem sem, eles são cobrados, né? Tem penalidades administrativas, mas isso também precisa acontecer na segurança digital. Então, o cara que está abrindo o seu notebook ali, ele precisa saber, pô, será que eu devo entrar no Wi-Fi aqui do aeroporto? Será que eu devo colocar meu celular aqui para carregar naquela base do aeroporto? Então, ele automaticamente tem que fazer esse tipo de pensamento. Então, esse é o desafio que a gente tem de como se comunicar com essas pessoas. Então, eu acho que além da gente tentar quebrar a maior parte, né, da parte técnica, trazer para uma parte mais acessível, né, digamos assim, a gente precisa trabalhar na repetição. Né? O ser humano aprende, né, na questão da rotina, aprende na questão da repetição. Então, a gente precisa falar do mesmo assunto várias vezes, de várias formas diferentes. Né? Então, esse eu acho que é o maior desafio, porque isso requer tempo, né, de quem está fazendo isso, requer um investimento, porque você tem que criar outros mecanismos, tem que criar conteúdo, tem que criar artes, etc. E é algo difícil de você ver, talvez, assim, um retorno financeiro em cima disso, né? A parte de segurança não traz aquele retorno que a diretoria gosta de ver. Mas, como eu estava comentando agora com o Vitor um pouco mais cedo, era justamente isso. Não traz um retorno financeiro visualmente, né? Mas, ao mesmo tempo, se você for fazer uma analogia, se eu parar a minha fábrica por 2 dias, quanto que eu perco? Eu perco 10 milhões de reais. Tá, então não é mais fácil eu gastar 1 milhão por ano em segurança? Que eu evito esse tipo de problema? Então, é esse exercício que as pessoas têm que fazer. E aí entra a parte da comunidade também, que é onde a gente, dentro do nosso grupo, a gente discute isso. Então, assim, às vezes o que está funcionando numa empresa pode funcionar na minha. Então, as pessoas ali, eu vejo que elas realmente mandam muitas dúvidas, né? O pessoal não estava conseguindo aqui aprovação da diretoria para meu programa de conscientização. O que vocês fizeram para conseguir aí? Eu tentei essa abordagem, eu criei esse slide, eu apresentei dessa forma. E aí a pessoa vai e consegue, né, tentar. Porque eu acho que não precisa inventar a roda, né? Acho que a gente pode se unir ali e tentar aplicar as coisas que funcionam já para outras frentes, né? A gente sempre tem essa visão de que nunca vai acontecer com a gente, né? Então, não faltam exemplos de empresas que deixaram isso acontecer e já passou isso do ponto de que não é mais questão de se, mas é questão de quando. Exatamente. E é importante a gente estar preparado para receber isso,
para que aconteça e que tenha a visão de ter um plano de resposta para isso, né? Como você acha que é possível a gente ditar esse plano de resposta, estar preparados para o que vai acontecer? Preparado para o que vai acontecer é muito difícil, né? A empresa realmente conseguir ter essa visão. Mas eu acho que a gente tem órgãos, né? O próprio governo criou o Comitê Nacional de Cibersegurança, então você tem mecanismos dentro do ambiente de segurança que você pode trazer isso para a sua realidade. Então, acho que as empresas elas podem começar a pensar da mesma forma que a gente pensava antigamente na questão de antifraude, né? Então, parte de corrupção, o plano que a empresa tem que correr atrás disso, como que a parte legal disso é trazer para dentro do ambiente de segurança. Então, entender que o que faz eu perder dinheiro dentro da minha empresa? É uma fábrica, é venda de e-commerce, é venda de produto, é venda de serviço? Beleza. O que significa esse produto, esse serviço que eu vendo parado? Quanto que ele me gera de prejuízo? E transformar isso de uma forma que eu ganhe, né? E hoje a gente tem, assim, inúmeras empresas grandes que foram invadidas, que tiveram ataques, que tiveram vazamentos de dados, e assim, são empresas que realmente tinham tudo estruturado, né? Então, assim, ela tinha um plano de resposta a incidente, ela tinha equipe de segurança, ela tinha mecanismo, ela tinha tudo, e mesmo assim ela foi invadida, ela perdeu alguma coisa, então, assim, as outras empresas que não têm isso, precisam olhar isso com um pouco de diferente. Fala, pô, calma aí, a empresa grande, multinacional, foi invadida. Mas imagina assim, uma multinacional ela tem um monte de processos de segurança. Se ela foi invadida e teve prejuízo. Eu que não tenho nada agora, se eu for invadido, eu corro o risco de falir minha empresa, né? Então, assim, colocar isso na direção é um desafio muito grande de quem está na parte de segurança, né? De colocar essa pauta dentro do planejamento estratégico da empresa, né? De como outras coisas dos setores, do comercial, por exemplo, entra dentro do planejamento estratégico. Então, quantas vendas eu tenho que fazer por mês, quanto isso, quanto aquilo, segurança tem que estar lá dentro também. Então, assim, o que eu fiz hoje? Colocar métricas, KPIs, para a gente começar a seguir a evolução do plano, né, de segurança como um todo, desde o programa de conscientização, plano de resposta a incidente e outras coisas. A LGPD veio aí também para ajudar a fortalecer isso, e ainda assim a gente vê números que são tristes dentro do Brasil, justamente por isso, da maturidade ser muito baixa ainda de segurança e de privacidade, mas eu acredito que essas empresas como a FishX e outras que estão vindo forte, né, trabalhando de outras formas de comunicação, com podcast, videocast, vídeo, tutorial, Spotify, né, etc., ajuda a fomentar esse tema e começar a colocar na pauta isso diária do board, né, da alta gestão, que é uma coisa que eu acho que, assim, que é primordial. Exemplo, se o CEO da empresa troca de senha de acordo com a periodicidade daquela política que foi definida, ele tem como colocar isso para baixo. Agora, não dá para a gente cobrar do funcionário que tem que trocar de senha a cada 3 meses se o nosso diretor tem uma senha que o cara não troca 2 anos, né? Claro. Aí, exemplos, né? Tem que vir, né? É o top-down, né? Tem que vir lá de cima. E assim, além disso, eu acho que não importa se tá em cima ou tá embaixo, o risco é o mesmo, porque dependendo de lugares onde a gente vê uma maturidade baixa, ainda tem muitas portas abertas que, se um funcionário ali de baixo abrir uma porta de segurança, vai ter disponibilidade para causar um risco gigante digital dentro da empresa, né? Então, como fortalecer esse tipo de comunicação, de criação de uma cultura de que desde cima até embaixo as pessoas têm que ter a noção do que elas têm que fazer. Eu acredito muito em trazer a galera de baixo, então assim, os funcionários de outros setores ali, para dentro do time de segurança, como acho que você começou até hoje falando de embaixador. Então, realmente criar esse tipo de situação. Numa empresa que eu trabalhei também, eles tinham embaixadores de clima, né? Que era questão de pesquisa de clima, que são pessoas de vários setores que estão preocupados em saber como está o clima da empresa. Acho que é uma boa métrica, uma boa iniciativa para você criar também dentro de segurança, de trazer as pessoas para dentro do ambiente. Então, eu pude observar isso dentro do trabalho que eu estou fazendo hoje, de começar a fomentar isso com outras áreas, mas em conversas casuais. Então a gente estava no café, numa reunião atípica, falando de outra coisa, eu fui lá e puxei esse assunto, falei que eu vi o risco e tal, não sei o quê. Aí a pessoa, nossa, que cara, aí expliquei o que era phishing e tal, não sei o quê. E aí você fala, de uma certa forma, trazendo a pessoa para dentro, mas sem forçar. O que eu pude observar? No decorrer do dia a dia dela, ela começa a observar isso. Então ela me procura. Vitor, recebi um e-mail aqui, mas tá estranho, não vou clicar nesse link. O que é isso? Falou, isso é um phishing.
pode apagar, deixa que eu vou fazer os bloqueios aqui com o time. Então você começa a ver isso da parte, né, deles. Eles começam a se sentir guardiões, né, de fato, da empresa, de falar, cara, tô realmente protegendo a minha empresa aqui como posso. Porque a gente sabe que a alta gestão, ela é mira, porque fica, né, viajando, acessa vários Wi-Fi, tá mais propício a ter mais vulnerabilidades, mas a baixa maturidade do seu do ramo, né, de funcionários ali embaixo, também é algo que tem que ser olhado com uma certa cautela, né? Bom, Vitão, e a gente sabe, né, que tem sempre que envolver essa comunidade para a gente poder construir uma segurança ainda maior, elevar a maturidade das empresas e das pessoas dentro do ambiente, né, de segurança digital no Brasil. E qual que é o papel dessas comunidades quando a gente está falando de incidentes? Eu tive um caso, cara, dentro da própria comunidade, que uma pessoa estava passando por uma situação lá que aparentemente era um incidente de segurança, e ela estava sozinha na área na época, e aí ela comentou dentro do grupo de comunidade, e aí uma pessoa dali, que era um pouco mais expert no tema, parou para fazer e ajudar a pessoa. Então eu acho que a comunidade ela tem muito valor a agregar em questões de incidente. Então assim, as empresas eu sei que elas têm a questão de competição, né, de uma concorrente da outra, etc, mas eu acho que no âmbito de segurança a gente tem que se unir. Então se uma empresa está passando por um incidente, às vezes aquela comunidade, aquele cara que faz parte daquela comunidade, pode compartilhar uma situação que ele está passando naquele incidente, que outras pessoas podem já ter passado, ter estudado sobre, por exemplo, e ajudar aquele funcionário a criar, né, mecanismo ali para poder fechar as portas ali e parar o problema, né? Então, a gente tem, por exemplo, amigos ali dentro da comunidade que são, assim, pessoas especialistas em ransomware, por exemplo, que, né, vão lá dentro da linha de código, fazem todo o trabalho que tem que fazer, então sabem muito sobre o tema. Então, acho que a comunidade ela tem muito a agregar isso. E as empresas elas precisam começar a entender isso como algo positivo. Então, realmente, como eu falei, incentivar o funcionário a procurar essas comunidades, a fazer parte dessas comunidades, de fato, criar dentro do budget da empresa parte financeira, né, para poder investir nisso. Então, realmente, fazer com que as pessoas façam parte das comunidades, vão em eventos, workshops, palestras, etc., para que ela possa trazer isso. Então, às vezes, o cara foi no evento, que tinha uma palestra falando de incidente, por exemplo, de ransomware, e ele nunca passou por isso, mas ele estava lá na palestra assistindo aquilo ali que o cara já tinha passado. E aí ele voltou para casa e de repente começou um ataque de ransomware. Então ele vai ter aquele insight, falou, pô, calma aí, aprendi isso naquela palestra, acho que eu posso fazer isso. E você ter esse network, né? Essa base de colegas de trabalho da profissão que podem se ajudar entre si ali para evitar isso. Porque no final das contas, por mais que a gente queira vender, ganhar dinheiro, acho que nenhuma empresa quer passar por um incidente de segurança, porque realmente é uma dor de cabeça que eu acho que não vale. Claro, e é uma dor de cabeça financeira também, né, cara? Não tem jeito. A gente fala ali tava fazendo comparativo à segurança do trabalho, que pode envolver processos de milhões para a empresa, e a segurança digital, ela pode envolver prejuízos milionários também, né? Porque como você falou no começo, a comunidade hacker, ela tá junta. Tá junto. Ela tá todo mundo ali, todo mundo compartilha seus conhecimentos, tem tudo documentado, sabe como fazer, e tem até já o Hacking as a Service, Exatamente. né? Então, vendem esse tipo de serviço, você vai lá, compra, pô, é você que executa o ataque, tá lá, os caras estão lá dentro há anos, meses, ninguém sabe, então isso também é um ponto. Se a gente está falando de uma pessoa que foi lá assistir uma palestra, ela pode identificar uma falha de segurança que ela nem sabia que estava acontecendo lá, ou que tinha alguém dentro do sistema dela sem ela saber e estava só fazendo essa coleta de dados ou preparando um possível ataque. Então, realmente, além de, claro, né, de faculdades e cursos que as pessoas podem ter, a comunidade também mantém essas pessoas atualizadas no dia a dia, né, no que está acontecendo constantemente. Exatamente. A segurança da informação é muito abrangente, né, cara? A gente tem, assim, muitas frentes, né? A gente tem a frente mais de técnica, ofensiva, defensiva, tem SOC, gestão de vulnerabilidade, OSINT, ransomware, tem muitas coisas que, cara, uma pessoa mesmo, ela não vai conseguir saber de tudo. Então ela precisa realmente, de fato, fazer esse network, se conectar com pessoas especialistas das áreas, e como eu falei, né, exemplos de eventos, nesses que nem a gente tá, que eu falei do B-Sides, como outros ali, tem muitos renomeados no mercado, são oportunidades que o funcionário ele tem
a oportunidade de chegar mais perto daquele especialista que ele vê na internet falando, ensinando sobre, né? E às vezes ali no bate-papo, tomando um café com aquele especialista, o cara dá um insight para ele. Então é uma oportunidade que eu vejo de... que financeiramente não é muito grande, né? A parte para a empresa é isso, né? O investimento assim não é alto. Pô, você tem um time de segurança com 5, 10 pessoas, você pagar 2 eventos por ano para essas pessoas, cara, dentro do tudo que a empresa gasta, é quase nada, né? Mas isso traz muito retorno, né? E até conhecimento de novas soluções, né? Então, tem stand de outras empresas nesses eventos que a funcionário vai lá e conhece soluções. Então, assim, a gente tinha isso muito antigamente na parte de infraestrutura, né? A gente tinha muito esses eventos de infra que a gente conhecia muito, a gente ia muito, mas eu, pelo menos na minha carreira, eu pude observar que, assim, os funcionários iam muito por conta própria, né? Desmacava do bolso, ia no final de semana, ia fora do horário comercial, às vezes pedia para faltar para poder ir no evento, mas ia, mas não tem aquele incentivo da empresa. Então a empresa ela pode começar a olhar para a comunidade como algo positivo para reduzir custo, né? E aumentar a segurança de uma forma mais rápida, né? E mais ágil, né? Mais prática também. Claro. E pra gente finalizar aqui, Vitão, como que você acha que hoje, dentro das organizações, pode acontecer essa ligação entre os 3Cs? Por que setores isso passa? Como que a segurança digital também pode envolver outros setores para que esses 3Cs sejam implantados Né? ali? Eu acho que o primeiro de tudo, cara, é o funcionário de segurança ele entender isso e ele começar a observar as pessoas chaves dentro da empresa, com quem que ele tem que se conectar dentro da empresa para ele poder vender essa ideia, né? Porque de fato começa como uma ideia. Então você tem um gerente de segurança, tem um gerente de TI, senta com ele, troca uma ideia, vai no gerente de RH, vai no gerente de marketing, vai no gerente de gestão e cultura, enfim, vai em pessoas chaves, né, que fazem parte do negócio como um todo e começa a vender essa ideia, começa a mostrar, busca soluções para fazer POC, né? Então traz empresas para fazer POC de programa de conscientização, como a PhishX, por exemplo, faz ali um teste de phishing, mostra para o gestor como é que está a situação da empresa, mas sempre crie dados, não vem só com a ideia crua, né? Então a gente tem realmente que dar um over-delivery ali, vir com a ideia, estrutura, monta a apresentação, o keyboard gosta disso, não adianta, continua nisso, faz uma apresentação, mostra dados, pega exemplos de outras empresas que foram afetadas por isso, põe tudo dentro de uma apresentação, faz e continua. A primeira vez você não vai conseguir, já tô dando a dica, não vai conseguir, mas continua tentando que uma hora sai. Claro. E é sempre importante, né? Porque também a gente vê dentro de clientes que tem processos que exigem que esses seja revisto, né? Então, os próprios processos de segurança, os próprios fornecedores de segurança ali têm que ser revistos para que também a empresa não caia num comodismo e dê continuidade sempre e acabe abrindo vulnerabilidades, né? Para isso também. Exatamente. A gente tem, por exemplo, a NPD, acho que lançou recentemente uma regulamentação falando que a comunicação de incidente, se eu não me engano lá, é até 3 dias. Então, assim, antes não tinha data. Então, assim, você tinha as boas práticas, mas não era documentado. Agora você tem. Então, eu pergunto para as empresas, vocês estão preparados para responder 3 dias para NPD, um vazamento de dados pessoais, por exemplo? Provavelmente não. Né? Então, assim, quando que eu vou colocar isso em prática dentro do meu ambiente? Então, as pessoas, assim, eu acho que, como comentei até no LinkedIn de uma pessoa lá, eu falei assim, a equipe que trabalha na parte de conscientização de segurança, ela acaba virando o comercial da segurança internamente. Então, é ela que vai vender esse serviço. Então, ela tem que saber como se comunicar e como vender isso, tanto para a parte de baixo, né, os funcionários, quanto para o alto escalão ali, a gente sabe, da diretoria. Então, é olhar com esse viés mesmo. E, cara, é o que eu falo, comunica bem com a sua gestão, faça parte de comunidades, crie esse network para você, que é muito rico, e que aí aos poucos você vai colocando essa cultura enraizada dentro da empresa e aos poucos você vai vendo a evolução. Não é uma coisa da noite pro dia, demora, quem dera fosse rápido, né? A gente sabe que conscientização é uma coisa também que a gente vai levar um tempo, mas a dica que eu dou, cara, no final, assim, não espere virar uma regulamentação para que você tenha que fazer às pressas, né? Então, eu gosto até de usar a analogia do cinto de segurança, né? Ele foi lançado e tal, depois virou lei, que é obrigatório. Então, assim, hoje você ainda vê gente não usando, e aí quando bate o carro, acaba se machucando, e fala, pô, podia estar usando o cinto, não ia estar. Então, assim, não espera chegar nesse nível, né? Você consegue fazer antes. É só você ter um pouquinho
de consciência ali, parar um pouquinho do que você está vendo, olhar para o mercado como um todo, ver o que está acontecendo nas outras empresas. Então você tem blogs, podcasts, canais ali dentro do mercado disponíveis para você entender o que está acontecendo e começar a correr atrás, né? Claro. E assim, né, pra mim, todo esse conceito de 3Cs que a gente trabalhou aqui são etapas, né? A conscientização, a cultura e a comunidade, uma vai envolvendo a outra e desenvolvendo, né? Não adianta eu querer criar uma comunidade, sendo que eu não fiz o primeiro passo, que seria a conscientização. Exatamente. Né? E se eu não tenho uma cultura, eu não vou conseguir desenvolver um programa de embaixadores para criar essa comunidade, eu não vou conseguir envolver todos os times para ter essa consciência de que existe um risco e esse risco tá ali no cotidiano, né? Tá no cotidiano. Então, Vitão, eu queria te agradecer. Cara, eu que agradeço. Bate-papo muito massa, é um tema que a gente tem que trabalhar, porque são etapas que vão estar envolvidas em cada empresa, cada uma com suas particularidades, mas é muito bom a gente estar discutindo sobre isso aqui. Cara, eu que agradeço, obrigado pelo convite. E, pessoal, sigam a Fichex. E também quem quiser adicionar o Vitão lá no LinkedIn é Vitor Fernandes. Ele tá sempre produzindo conteúdo, tá sempre envolvido com a comunidade de cibersegurança e convidar vocês para comentar, trazer dúvidas aqui, caso vocês tenham, a gente tá sempre trabalhando esse tema aqui dentro. Vitão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu.